Olá, meus queridos companheiros, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite aqui para Lídia, boa noite para Lília, boa noite também para Michele, para o Gabriel, boa noite para o Matheus. Vamos ver quem mais eu consigo. Renato Leite, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo Machado, Luciene Naves, boa noite também Adriana Dantas, Andréia Dantas, boa noite Catarina Moreira, boa noite Ricardinho e Lúcia, boa noite Joana Bandeira, Cláudia Honor e Eliane, Dona Luzia e Luísa e a Celeida também, se já estiver por aí, boa noite Oneida, seja bem-vinda. Marilza Abreu, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, sim. Orações, a Lília colocou aqui para o Francisco, para Renata Gomes. Boa noite, Taldete. Boa noite também, Amanda. Boa noite, Nadisan. Olá, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite, Mariângela, Sor Antônio Pazotto, boa noite. Boa noite, Maria Eleusa. Olá, Leopoldina, boa noite também. Flávia Andréia, boa noite. Olá, Célio Melo, boa noite também para você. Olá, William, Ângela, Dona Guilmário, Tinho e Eloá. Inclusive, né, na quinta-feira passada, aquele dia que estava travando aqui a nossa transmissão, nós ficamos de mandar, né, um abraço para o Iltinho. Iltinho é o nosso querido amigo, muito especial, aqui filho da Dona Guilmar também, a família toda é especial, mas o Iltinho é um rapaz fantástico, especial, fez aniversário na quinta-feira e é com muita alegria que a gente vai fazer aqui as nossas preces endereçadas a ele nessa noite também, assim como a Amanda Lavez, né, que está aí, fez aniversário esses dias, também a Celeida fez aniversário também esses dias, Andréia Dantas, boa noite. Teve mais gente que fez aniversário, eu estou tentando lembrar aqui quem que foi, e aí eu falo para vocês. E é um prazer poder cumprimentá-los todos aqui, é com carinho enorme. Olá, Ercília, boa noite, seja bem-vinda. Mas agora está na hora de nós iniciarmos, né, a nossa leitura e estudo. E é muito bom e é muito importante podermos estar aqui conectados acima de tudo, voltados, pelo menos nesses instantes, os pensamentos a tudo aquilo que é belo e bom e a todas essas pessoas que nós mencionamos aqui, para quem nós estaremos fazendo as nossas orações ou endereçando mais diretamente, né, as nossas vibrações, porque com certeza a espiritualidade vai levar a todos aqueles que precisam. Mas a gente sempre lembra com muito carinho dessas pessoas que nos pedem, dessas que estão doentes, que fazem parte da nossa família. Não vamos esquecer aqui do Paulo Henrique Bueno, nosso companheiro de Carmo do Rio Claro, e da sua esposa, da Turca, que também estão aí precisando das nossas vibrações. Que bom que eles estão melhorando, né? Estão se sentindo bem melhor, mas que nós continuemos aí endereçando essas vibrações, e não tem problema, vocês podem ficar tranquilo, tá? Que principalmente amor, carinho, essas energias e vibrações, gente, não tem limites. Nós podemos emitir e elas vão chegar a todos aqueles que nós estivermos aí endereçando. Fiquem tranquilos, tá? Não vai tirar de um para poder mandar para outro, não. Todos vão receber de forma igual. Quanto mais nós amarmos, quanto mais nós vibrarmos, mais
condições nós teremos de emitir amor, energias e vibrações. Boa noite, Vinícius Andretti, boa noite também, Ronaldo Farque. Que bom que todos estão aqui. Vamos então fazermos a nossa prece nesse instante. Nós já citamos aqui a todas aquelas pessoas que nós gostaríamos de endereçar e aqueles que vocês também tiverem aí nos seus pensamentos. Façam esta energização, essa vibração, esse direcionamento. Boa noite, Leda Lovato. Boa noite também, Lovato. Boa noite também, Alessandra. Um abraço aí para Dona Diva, viu, Alessandra, por favor. Também temos um imenso carinho por ela. É um prazer tê-los aqui. Para o seu marido também, por Carlos, um abraço. Gente, que nós possamos agora então nesse instante levar o nosso pensamento a este mestre amado e querido, Jesus. Como é bom nós ficarmos lembrando, falando, citando o nome do Cristo, porque sempre faz vibrar as nossas células, faz vibrar todo o nosso corpo, e aquilo que a gente diz, né, as nossas fibras mais íntimas, elas, quando ouvem o nome de Jesus, elas se elevam, elas vibram. Principalmente quando nós citamos e mencionamos esse nome, reverenciando este irmão maior que nos ensinou, nos exemplificou, e que, através dessa doutrina maravilhosa, nós estamos aprendendo a aprofundar espiritualmente em todas essas informações que ele nos deixou. Sim, ouvir o nome do Cristo não somente nos eleva, mas eleva tudo aquilo que está à nossa volta. Quando a nossa vibração está em alta, quando a nossa proteção, essa aura que nos envolve, está nesse mesmo nível vibracional, a gente consegue mudar as coisas à nossa volta. E é isso que nós queremos. Primeiramente, conquistar a paz e a tranquilidade para mudar a nós mesmos. E depois, faz parte da nossa tarefa, faz parte da nossa missão, mudar aquilo que está à nossa volta, sobretudo onde nós fomos colocados pelo amor do Criador. Que o nome de Jesus, pois, continue ressoando nas nossas fibras mais íntimas, e todas as vezes que o pronunciarmos ou que o ouvirmos, lembremos e sintamos o amor que ele dedica a toda a humanidade. Que assim seja, meus queridos companheiros. Como nós dissemos, aqui nós estamos, né, para a sequência da nossa leitura e estudo. Olá, Eveline, Roberta e Gabi. Helena Coelho, boa noite. Boa noite também, Mariinha. Olá, Wagner, boa noite. Seja muito bem-vindo. Ô Maria Eleusa, com certeza as nossas energias e vibrações chegarão até eles, sim, com muito carinho. Ana Cecília, ou a gente está acostumado a falar mais Cecília, né? Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Luísa Nalim, boa noite também. Que bom. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não cumprimentei. Rosilda Martins também, boa noite, seja bem-vinda. E aqueles que porventura chegarem, aqueles que eu não falei o nome, que porventura estão aqui participando, me desculpe, é que eu não consegui realmente identificá-los, mas sintam aí o nosso abraço, sintam o nosso carinho e sobretudo a nossa gratidão nesses instantes em que estamos reunidos, porque com certeza é um momento. Olá, Cidinha, seja bem-vinda. É um momento onde nós temos a oportunidade de recarregar as nossas energias, refazer, sobretudo, os nossos próprios projetos e agora nos agarrando em informações, nos agarrando em virtudes
principalmente nesse conhecimento que nós estamos buscando nesses momentos, sem contar que também podemos nos agarrar uns aos outros, quando a gente forma verdadeiramente uma família e nos damos as mãos, fica muito mais fácil fazermos qualquer tipo de viagem. Wagner também colocando um abraço para Marise Almeida, boa noite também, um abraço para ela, feliz aniversário, boa noite Aldair Alves, seja muito bem-vinda. Vamos lá então, meus companheiros de jornada. Nós estamos aqui hoje para fecharmos o último tópico, o último ponto do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. Só rapidamente, o que nós vimos neste capítulo? Neste capítulo nós já começamos tentando entender o que seria pobre de espírito. Buscamos na própria codificação, buscamos em expressões antigas do Antigo Testamento, na própria Bíblia. Boa noite, Filomena, seja bem-vinda. Na própria Bíblia, como que eles traduziam essa expressão pobres de espírito, e nós identificamos que pobres de espírito são exatamente aquelas pessoas simples e humildes. E nós vamos perceber que essa simplicidade, esta humildade, né, Célia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Fernanda Guedes, Glória Quirino. E essa simplicidade e a humildade que nós estamos aprendendo aqui neste capítulo, elas serão imprescindíveis para o capítulo seguinte. Porque o capítulo seguinte nós vamos identificar bem-aventurados os puros de coração. E Kardec começa os seus comentários exatamente falando isso. É impossível sermos puros ou termos o nosso coração puro se nós não tivermos conquistado a simplicidade e a própria humildade. Então, é um capítulo deveras importantíssimo para a sequência desses nossos estudos. E a gente viu que essa simplicidade e humildade, que é exatamente o que nós conseguimos entender por pobres de espírito, né, Leiva? Boa noite, seja bem-vinda para você e a toda a família, um forte abraço. Vimos também que aquele, palavras do próprio Cristo, que se eleva seria rebaixado e aquele que se rebaixa seria exaltado. Mas a gente precisa sempre, gente, buscar entender e interpretar estas expressões. E aí eu gosto muito de dizer, buscando um entendimento mais amplo e mais espiritualizado, tá? Por quê? Porque às vezes, e sobretudo quando nós confundimos esta elevação ou este rebaixamento, principalmente quando a gente quer buscar ou julgar por ponto de vista material, a gente corre o risco de cometer equívocos. A gente precisa entender esses rebaixado e esse elevado do ponto de vista espiritual. E do ponto de vista espiritual nós estamos querendo dizer exatamente daquela questão íntima que vai dentro da própria criatura, no coração de cada criatura. E aí a gente começa a entender bem essas palavras do Cristo, porque nós não podemos confundir aquele que se eleva para o mundo numa condição social melhor, financeira, econômica, não significa que automaticamente ele será rebaixado. Tudo vai depender da sua situação e da sua condição espiritual. Então, é sempre bom ficarmos, mas a gente já comentou sobre isso. Falamos também dos mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, né? Principalmente entendendo como sábios e prudentes aqueles que, sobretudo naquela época, se colocavam na condição de verdadeiros e grandes doutores. Os doutores que, na visão deles, não precisariam de mais nada. Os doutores que, para eles já sabiam tudo e estavam ali apenas e tão somente na condição de professores. Ora, todos esses que se colocam nessa situação e nessa condição, não abrem a sua mente para receber nenhum tipo de informação e conhecimento. Eu sou Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Ele acaba se fechando, e todas as vezes que nós nos fechamos, nós deixamos de adquirir conhecimento, nós deixamos de caminhar, ficamos estacionados nesta evolução, ou nessa estrada que representa exatamente a evolução.
Então, precisamos aprender e, sobretudo, abrir a nossa mente para recepcionar tudo aquilo que o Criador deseja nos ensinar, porque nós estamos apenas então somente iniciando a nossa trajetória para chegarmos à condição de espíritos perfeitos. Nós estamos ainda muito distantes desta perfeição e dessa própria pureza que a doutrina nos ensina. Porém, nós estamos caminhando e precisamos continuar os nossos esforços. Por isso, aqueles que se colocam nessa condição de sábios e de prudentes, como Jesus dizia, se fechando completamente para novos conhecimentos e informações, deixando o preconceito controlar e dominar, esses com certeza não terão a oportunidade de aprender ou apreender e assimilar coisas novas. Olá, Elaine Lavez, boa noite, seja bem-vinda. E depois nós vimos nas instruções dos Espíritos praticamente 2 textos, né? Sobre o orgulho e a humildade, que nós terminamos na aula passada. Foram 2 textos assim bem emblemáticos, né? De 2 espíritos fantásticos. Na última nós acabamos de ver Adolfo, o bispo de Argéus, as informações que ele trouxe. E hoje nós vamos para a missão do homem inteligente na Terra. Mais uma vez, repito, o último texto deste capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, e para fecharmos esse texto, talvez não, nós temos que concordar, como sempre, com esta fantástica perspicácia do próprio codificador, e que trouxe para nós, sobretudo para as nossas reflexões. Olá, Selma e Dinho, boa noite. Para as nossas reflexões, essa questão que eu particularmente gosto sempre de jogar. Por quê? Porque nós muitas das vezes nos julgamos inteligentes, nós muitas das vezes nos julgamos bons, só que infelizmente nós não agimos com toda esta racionalidade. Gente, só para vocês terem uma ideia, a gente vai começar exatamente fazendo uma análise do título. Aliás, vou antes começar falando quem escreveu esse texto. Quem escreveu esse texto foi Ferdinando. Ferdinando, ele é apenas e tão somente cognominado como um espírito protetor. Não existe uma biografia, pelo menos eu procurei, pesquisei e não achei uma biografia deste autor. Quem teria sido ele quando encarnado aqui na Terra? Isso, gente, é algo muito comum e típico, principalmente daqueles que se colocam e se denominam como espírito protetor. Ora, nós, somente depois de muito tempo, nós conseguimos descobrir que aquele espírito amigo que também traz mensagens seria Joana de Ângeles. Então, nós, ou muitos desses espíritos, acabam, eu não vou dizer se escondendo, mas eles se colocam na sua posição e na sua condição, sobretudo reconhecendo que a doutrina não é deles, a doutrina é do Cristo, e acabam ficando ali quietinho dentro, vamos dizer, né, no português vulgar, dentro do seu quadrado, exatamente para que continuem, né, vamos assim dizer, trabalhando essa simplicidade e a humildade e, por que não, a própria modéstia. Com certeza, seu Luiz Alberto, vibrações também para Angelita, que ela receba e que a espiritualidade a acompanhe nesses instantes, e principalmente, né, a todos aqueles profissionais da área da saúde que vão cuidar dela. Então, Ferdinando simplesmente trouxe este espírito protetor. A única coisa que a gente conseguiu descobrir é que ele teria sido um filho de uma das médiuns de Bordeaux. E só para vocês terem uma ideia, né, Erastus chegou a dizer na revista Espírita que em Bordeaux haviam excelentes médiuns e que este Ferdinando seria um dos filhos de uma das grandes médiuns lá de Bordeaux, que foi aquilo que a gente conseguiu levantar. Mas vejamos então o título: Missão do Homem Inteligente na Terra. Primeira coisa, missão. O que é missão e como que eu posso entender aqui nesse texto a utilização dessa expressão? Gente, missão aqui com certeza não é aquela missão no sentido estrito da palavra. Por que a gente fala missão no sentido estrito? Porque essa missão em sentido estrito, ela é típica
dos missionários. Quem tem missão? Espírito missionário. Eu estou vendo aqui, não sei se eu cumprimentei a Adriana Romano, se eu não cumprimentei, fica aqui os meus cumprimentos, Adriana, boa noite, seja bem-vinda, tá? Se eu já cumprimentei, desculpa aqui, repetir. Olá, Celeida, boa noite, seja bem-vinda. Então, missão no sentido estrito seria algo relacionado a missionários. Agora, a missão em sentido amplo, gente, nada mais é do que toda tarefa que é repassada a todos os espíritos. Todos indistintamente, tá? Eu tenho a minha missão, cada um de vocês tem a sua missão, o meu filho, a minha filha, minha esposa, o meu pai, todos nós temos uma missão, tá? Então a missão aqui é uma missão em sentido amplo, a gente vai ver e nós vamos identificar, tá? Essa missão em sentido amplo, ela é interessante porque, principalmente quando a gente anda e fala bastante sobre essa questão da nossa reencarnação, boa noite Lisete, boa noite Natália também, sejam bem-vindas. Quando a gente fala da reencarnação, a gente fala que nós viemos aqui com um objetivo, nós viemos aqui com um propósito. E, lógico, pela questão 67 do Livro dos Espíritos, o propósito nosso é o nosso próprio aperfeiçoamento, sem sombra de dúvidas, tá? Mas nós trazemos alguns encargos, nós trazemos algumas tarefas que a gente precisa desempenhar. E aí está a nossa missão. E só para vocês terem uma ideia também do caráter geral, sobretudo das questões elaboradas por Kardec no Livro dos Espíritos, nós temos a questão 573, onde o codificador vai perguntar o seguinte: espiritualidade, qual é a missão do homem encarnado na Terra? Olha a pergunta de Kardec, e como eu disse para vocês, sempre num caráter geral. Boa noite, Iraci, seja bem-vinda. Boa noite também, Leni, seja bem-vinda. Qual é a missão do espírito encarnado na Terra? Viemos, trazemos as nossas tarefas particulares, mas em caráter geral, tá? Uma resposta que serve para todo mundo. Sabe o que a espiritualidade respondeu? A missão do homem que encarna na Terra é a de instruir, e aí é claro, instruir a si mesmo, instruir os homens, auxiliar no progresso e em melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Boa noite, Gilberto Souza, seja bem-vindo. Tá? Vamos repetir. Nós temos como missão, em caráter geral, de todos que encarnam, instruir a si mesmo, instruir os homens, auxiliar no progresso e, materialmente falando, mudar, melhorar as nossas instituições. Gente, esse é o objetivo de todos aqueles que encarnam na Terra. Um objetivo todo, além daquelas tarefas particulares, peculiares que cada um de nós temos. Por exemplo, resolver um problema de relacionamento, tá? Resolver algum problema com algum espírito, com algum obsessor. São questões pessoais e particulares. Mas, a nível geral, todos os espíritos têm que buscar essa instrução, auxiliar no progresso e principalmente melhorar as instituições. E a espiritualidade vai seguindo, a resposta é um pouco longa. O único detalhe que eles chamam muito a atenção é exatamente que a missão, isso é lá na questão 573, a gente vai estudá-la depois lá no Livro dos Espíritos, tá? Na nossa sequência. O que eles dizem ali, por isso que eu estou falando de caráter geral, é que isso diz respeito a todos os seres encarnados, ao professor, ao lavrador, ao político, ao governante. Todas as pessoas têm essa tarefa. Ah, mas eu não tenho instrução, eu sou analfabeto. Opa, você pode buscar a sua instrução, você pode buscar a sua evolução, você pode contribuir com a evolução do outro, você pode trabalhar para o progresso, independentemente de ser analfabeto ou não, e você pode ajudar a melhorar as instituições.
Mas Edson, como que eu, um simples lavrador ou uma pessoa sem instrução, posso melhorar as instituições? Gente, nós melhoramos as instituições sempre fazendo a nossa parte, dando a nossa parcela de contribuição. E que instituições são essas? Todas. Vocês querem um exemplo de uma das instituições mais importantes do planeta? A família. Nós não podemos trabalhar e contribuir para a melhoria da família? Se você está trabalhando para a melhoria da sua família, você está cumprindo a sua missão. Agora, se você não está contribuindo em nada para a melhoria da sua família, que é uma das principais e primeiras instituições às quais todos pertencem, está faltando alguma coisa, está falhando, você está falhando na sua missão, nessa missão de caráter geral, tá? Então, fica aí este alerta para esta palavra, missão. Vamos falar da missão do homem inteligente na Terra e depois a gente vai encaixar com aquilo que o Espírito Ferdinando disse para nós, tá? A outra questão que tem no título é homem, missão do homem. Peraí, quem é o homem? O homem é o ser, eles dizem, o ser inteligente da criação. Mas nós vamos mudar essa concepção, nós vamos mudar esse conceito, tá? Não é que o homem é o ser inteligente. O homem, ele faz parte do princípio inteligente. O animal também faz parte do princípio inteligente. Lembra quando a gente estudou os princípios que estão aí permeando o universo? Primeiro Deus, depois o princípio inteligente e o princípio material. O homem descende desse princípio inteligente. Só que, para a gente conceituar, aí do ponto de vista evolutivo, podemos dizer que o homem é exatamente o princípio inteligente já individualizado e que nesse instante conquistou a razão e é capaz de utilizar a sua inteligência. Sim, quando a gente passa a ter essa racionalidade, a gente pode trabalhar com a nossa inteligência. Os animais, a gente vai aprender, tem algumas questões lá no Livro dos Espíritos, lá pela questão 600 e alguma coisa, a gente vai perceber que os animais também são parcela do princípio inteligente, também individualizados, tá? Só que eles não possuem inteligência como nós possuímos. Edson, mas tem muitos animais que são inteligentes. Eu gosto muito, né, que a Nilda, a gente sempre debate muito sobre isso, né? A Nilda é irmã da Dona Luzia, uma companheira nossa. Olá, Adriana Barenca, boa noite. E a gente sempre debate, Não, os animais possuem. Sim, os animais possuem um instinto e alguns deles chegam a desenvolver o que nós poderíamos chamar de uma inteligência latente, uma inteligência inicial. E que a espiritualidade diz que é uma inteligência meramente material, para diferenciar do homem. Que a gente já estou até falando da questão da inteligência, né? Já está misturando. Que tem uma inteligência diferente e espiritual, tá? Então, homem, o que é? É exatamente esse princípio inteligente individualizado e que conquistou a razão, já passou pelos outros reinos, já trabalhou a questão dos instintos, já teve todo o treinamento necessário para, nesse instante, trabalhar com a inteligência e desenvolvê-la, tá? Então, isto é o homem. Missão do homem. Do homem o quê? Do homem inteligente. E aí nós vamos para essa outra questão, né? E aí já vai por esse adjetivo. O que é o homem inteligente? Ou o que é a inteligência? Se vocês pegarem alguma versão digital do Livro dos Espíritos e você jogar esse termo lá, inteligência, vocês vão encontrar mais ou menos quase 200 verbetes no Livro dos Espíritos que fala da inteligência. Olha para vocês verem, quase 200 verbetes no Livro dos Espíritos falando de inteligência. Para nós identificarmos o quanto a espiritualidade chamou a nossa atenção para essa característica. E agora a gente está estudando aqui um texto, Missão do Homem Inteligente. Gente, precisamos ser realmente e efetivamente inteligentes. E o que é essa inteligência? Bom, poderíamos conceituar a inteligência como essa principal característica desta evolução ou deste momento evolutivo nosso. Poderíamos dizer que a inteligência é exatamente esse raciocínio que nós fazemos
analisando e agindo de acordo com a missão. Opa, já voltamos lá na missão. Ou de acordo com a tarefa que nos compete. Pessoa inteligente é aquela pessoa que analisa e age de acordo com o seu próprio crescimento. Veja, já é um trabalho de raciocínio. Poderíamos também dizer que seria aquela capacidade de nós escolhermos os nossos comportamentos de forma a colaborar com o nosso próprio progresso e o progresso da humanidade. Boa noite, Joana Oliveira, seja bem-vinda. Então, também essa capacidade é de agir de acordo com os objetivos, gente, que nós mesmos nos propusemos. Isso, podemos dizer, mais ou menos é inteligência. É claro que, repito, foram quase 200 verbetes encontrados no Livro dos Espíritos para explicar a inteligência. Então tem muita coisa que a gente precisa aí saber identificar. Mas o mais importante é saber que representa exatamente essa capacidade que nós temos. Bom, como que nós utilizamos essa nossa capacidade? Muitas das vezes, o ser humano, ele não utiliza a inteligência, e não apenas não utiliza a sua inteligência, ele chega a se comportar pior do que os animais. Tem homens que são assim. E olha que todos nós temos a nossa missão, repetindo, de caráter geral. Mas nós não estamos aqui para julgar absolutamente ninguém. Nós estamos aqui para analisar essa característica, essa qualidade, esse adjetivo de inteligente. Será que nós estamos agindo com inteligência o suficiente para atingirmos todos os objetivos que nos conduz e que deveriam nos conduzir à felicidade? Inteligência e de uma forma ampla, né? Sabendo que, sobretudo, nós somos seres imortais e que a nossa inteligência deve trabalhar, inclusive, para a imortalidade. Mais adiante a gente conversa sobre esses detalhes, tá? Então, missão, homem inteligente. E, claro, missão do homem inteligente, onde? Aqui na Terra. Gente, nós não temos que desenvolver uma inteligência para outros planetas do nosso sistema. A nossa inteligência é para o planeta Terra, onde nós estamos. E se é para o planeta Terra, é para as condições que o próprio planeta nos proporciona. Então não adianta a gente ficar aqui querer sonhar ou iludidos. Não, nós temos que ser inteligentes para aqui, para agora. Ser inteligente, como nós acabamos de dizer, melhorando as instituições das quais nós participamos. Lá no seu local de trabalho, você colabora, você contribui para a melhoria do seu ambiente de trabalho. Na igreja que você participa, na casa espírita, dentro da sua família, você está fazendo a sua missão de homem inteligente aqui na Terra. Ah, mas se aqui fosse Júpiter, se aqui fosse o nosso lar. Não, é aqui na Terra que nós precisamos saber, que nós precisamos utilizar a nossa inteligência. Boa noite, Daniela Diamantino, seja bem-vinda. Tá? Então, é aqui e agora. Sobretudo, nós que estamos encarnados. Sobretudo nós, não estou querendo dizer que os desencarnados, não, eles também têm a sua tarefa, a sua missão, mas nós aqui temos uma tarefa, podemos assim dizer, pouco diferenciada, em especial por conta da consciência retraída que nós temos quando nós assumimos este corpo de carne. A Valdete ainda coloca, né? Tudo bem, na inteligência, às vezes não, mas tem o esforço e a vontade, já é alguma coisa. Mais para frente nós vamos falar muito sobre essa questão também de esforço e vontade. E agora sim, nós podemos adentrar ao texto do Espírito Ferdinando. E ele já vai começar falando e chamando a nossa atenção. Fala, gente, vocês se orgulham do conhecimento que vocês têm? Ou do conhecimento que vocês acham que vocês têm? O conhecimento que vocês possuem, ele é muito limitado. A Terra é um planeta ainda de provas e expiações. Então, se você se orgulha dessa inteligência, da capacidade que você tem, qual que é o título do nosso capítulo? Bem-aventurados os pobres de espírito.
E uma das coisas principais, orgulho e humildade. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Aqueles que se elevam serão rebaixados. Veja, e aqui ele fala, você se orgulha do conhecimento que você acha que tem? E o que esse conhecimento representa no universo? Praticamente nada, ou quase nada. Sabe aquela pontinha do iceberg que sai diante de um oceano enorme? Talvez seja isso. Uma capacidade mínima que nós temos. Então, nós não precisamos aprender. Não nos orgulharmos de coisas que a gente acha que sabe e no final das contas a gente sabe pouco ou quase nada. É isso mesmo, Marinha. Nós nascemos missionários, querendo ou não, todos nós. Todos nós. Não basta dizer, eu vou lá para... Não, você vai lá, você tem as tarefas de todos aqueles que dizem, né, que fazem parte do número dos encarnados. Ferdinando vai dizer ainda o seguinte, gente, que a inteligência é um instrumento. Nós não falamos que cada um tem a sua missão, e a Maria ainda tocou que todos nós nascemos com uma missão, querendo ou não? Pois é. A inteligência é um instrumento que nós vamos utilizar para cumprirmos essa missão, essa tarefa. Glória, claro, que cada um com a sua tarefa, mas também cada um com a sua capacidade. E a inteligência você pode desenvolvê-la, você pode buscar informações, você pode buscar, aliás, deve buscar informações, você deve buscar conhecimento para poder melhorar tudo isso que nós estamos falando, inclusive as nossas próprias instituições. Você não tem que ficar parado. Ah, fulano fez mestrado, fez doutorado, ótimo! Ele tem que contribuir para o progresso. O que ele não pode é guardar isso só para ele. O que ele não pode é simplesmente se vangloriar daquilo que ele acha que ele sabe e que, se não tiver uma utilidade geral, vai resolver pouco ou nada. Aí ele vai acabar entrando dentro desses que, né, estão achando, estão se elevando e infelizmente depois acabarão sendo rebaixados para entender que o objetivo daquilo que ele fez era auxiliar a humanidade e não fizeram isso, ou fizeram pouco ou nada daquilo que realmente deveriam. Isso a gente vai perceber, inclusive, lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, né, que eu falo para vocês, é uma questão muito emblemática, muito profunda, onde a espiritualidade fala que todos os reinos, todos os princípios inteligentes que fazem parte de um planeta, eles auxiliam, cada um dentro da sua tarefa, né? Do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo, só que nós vamos chegar no momento que nós vamos aprender a administrar e a nossa inteligência vai ser utilizada para as coisas espirituais. Aí é o principal objetivo, né? Quando nós estivermos comandando os fenômenos do mundo espiritual, do mundo moral, aí significa que nós estamos num estágio mais avançado. Caso contrário, nós seremos ainda comparados aos animais. Estaremos vivendo apenas e tão somente para a matéria que nos abriga e que abriga o espírito. Ferdinando vai usar o exemplo, né? Missão do homem inteligente. Você pegar a enxada e colocar na mão de uma pessoa. Você está querendo que ela faz o quê? Pega aquela enxada e faz dela uma arma? Não. Se você pegou uma enxada e colocou na mão de uma pessoa, é exatamente para ela trabalhar a terra, para que a terra possa devolver depois o fruto desse trabalho. Nós somos inteligentes. Devemos utilizar a inteligência também para trabalhar a nossa própria evolução, buscar o conhecimento e devolver tudo isso para o planeta que nos abriga, para as pessoas que fazem parte da nossa convivência. E não é para se voltar contra Deus e falar, não, eu não preciso de Deus, agora sou eu quem resolvo tudo, eu já sei como é que eu faço, eu já sei controlar tudo na natureza e controlar tudo no universo. Não. Frei Ferdinando vai dizer, tudo isso que a gente acha que possui, Deus pode, se quiser, destruir com o estalar de Deus. É claro que aqui eu vou repetir o que eu sempre falo, gente, não vamos avaliar Deus
como este ser que fica ali preocupado. Não, as suas leis já regem tudo. Mas a própria providência divina e as leis naturais vão fazendo isso automaticamente. Porque aquele que se eleva, para ele aprender e valorizar tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai ter muitas das vezes que ser rebaixado. Isso é da lei. Não precisa de Deus chegar e com um julgamento bater o martelo, vai ser isso. Não, isso é da própria lei. Então, nós teremos essas oportunidades. Por isso que, se utilizarmos a nossa inteligência, nós evitaremos muito sofrimento para nós. Não tem necessidade, né? Muita gente fala, você faz aqui, se paga. Não, o amor cobre uma multidão de pecados. Por que não vamos difundir essa tese? Ao invés de querer rogar praga para os outros. Não, o amor cobre uma multidão de pecados. É essa frase que a gente tem que ter, é essa frase que a gente tem que carregar para nós. Mas Ferdinando vai fechar. Infelizmente, muitos utilizam desse instrumento, a inteligência, como motivos de orgulho e de perdição. E esse orgulho e a perdição, com certeza, é contra si mesmo. Não é contra os outros. Por quê? Porque a providência divina vai seguir com as programações do planeta. Mas você, infelizmente, ficará estacionado. Se você, que foi eleito e foi convocado para uma missão, uma tarefa, você não conseguir cumprir, outro vai vir e vai cumprir no seu lugar. E quem que estará perdendo? O planeta não vai perder. A providência divina vai continuar com todo o seu trabalho e com as suas leis. Você é que não merecerá ter mais oportunidades como essa que está tendo. Então, vamos procurar desenvolver cada vez mais a nossa inteligência e vamos agir como seres realmente inteligentes da criação, procurando sempre atingir os nossos objetivos e auxiliando a humanidade no seu progresso e, sobretudo, no progresso das próprias instituições. Muito obrigado a todos vocês por esse carinho, por essa companhia maravilhosa. Chegamos ao final de mais um programa, chegamos ao final de mais um capítulo e no próximo a gente já inicia, né? Bem-aventurados os que têm puro coração. Também mensagens fantásticas e maravilhosas que Jesus nos deixou. Muita paz a todos vocês. Até o nosso próximo programa e tenham uma excelente noite.